Será que a cirurgia de catarata é feita a laser? Tudo bom, pessoal? Preste muita atenção neste vídeo porque eu vou dar uma explicação para que você entenda de forma definitiva esta questão. Na verdade, é uma questão até estranha porque a maioria das pessoas acha que a cirurgia de catarata é feita a laser. Ela até pode ser feita a laser, mas ela não vai ser feita a laser provavelmente. Então, para que você entenda esta confusão, preste muita atenção neste vídeo. Aqui quem fala é o Dr. Mário Bula, médico oftalmologista, retinólogo, e você está aqui no canal Retina Vitri, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube e também muito completo sobre cirurgia oftalmológica, que é o caso de hoje. Nós vamos responder à pergunta de um seguidor e ele quer saber, será que a cirurgia de catarata é feita a laser? E aqui no consultório também a gente recebe todo dia esta pergunta. Vou explicar para que você nunca mais esqueça. Primeiramente, você tem que entender que catarata não é nenhuma pelezinha que cresce em cima do olho, então não tem nada a ver com raspagem. As pessoas sempre perguntam, é outra pergunta, a cirurgia é uma raspagem? Não, não tem nada a ver com raspagem. Catarata é o cristalino, que é a lente natural que nós temos lá dentro do olho, atrás da íris, atrás da parte colorida, ali por dentro da pupila é possível ver. Aqui vocês podem ver, está totalmente branco este cristalino. Isso já é uma catarata total, uma catarata muito avançada. Com a pupila às vezes um pouco maior, dá para ver que o olho está ficando branco por dentro, mas isto quase não acontece mais hoje em dia, a não ser que a pessoa vá deixando a catarata, não quer operar ou acontece alguma coisa que ela não opera, aí acaba perdendo totalmente a visão. Claro, com a cirurgia pode ser recuperada na maioria dos casos, mas a catarata geralmente não é perceptível de fora para dentro apenas no exame oftalmológico. Basicamente, então, o cristalino está opaco, é uma catarata. A cirurgia padrão feita hoje em dia é a facoemulsificação. Ela já vem evoluindo há várias décadas e hoje em dia é feito com equipamentos extremamente sofisticados, que nem o que nós realizamos na clínica, que é o aparelho Centurion, um dos mais sofisticados já feitos até hoje, e esses equipamentos preservam a saúde da córnea e reduzem muito o risco da ruptura de cápsula posterior, que é uma complicação que pode acontecer ocasionalmente na cirurgia de catarata. Mas basicamente, então, nós vamos fazer um microcortezinho na córnea, cerca de 2 milímetros e pouco, e com a ponteira do facoemulsificador, após abrir a cápsula anterior do cristalino, nós vamos aspirar então esta opacidade e lá dentro, lá no saco capsular, aquele lugar onde nós já retiramos o cristalino opaco, nós vamos dobrar uma lentezinha bem pequenininha e injetar ela por este mesmo orifíciozinho que foi feito e ela vai ficar lá dentro. Como este cortezinho é muito pequeno e é feito de forma valvulada, não precisa pontos na grande maioria dos pacientes. Então, o que eu falei até agora não tem nada a ver com laser. Este aparelho facoemulsificador usa poder de ultrassom para dissolver e aspiração para aspirar o cristalino. Mas existe também um tipo de cirurgia de catarata a laser com o laser de femtosegundo. É um laser utilizado para fazer alguns passos da cirurgia de catarata, mas não todos. Quando ele surgiu há cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, foi um grande estouro. Nós achamos que ele se tornaria o novo padrão, mas aos pouquinhos foi visto que o resultado não muda e o tempo para fazer a cirurgia aumenta muito com a utilização do laser. Mas então qual seria a vantagem? Você programa lá no aparelho do laser as incisões e também a abertura na cápsula anterior do cristalino, chamada cápsula orrhexis, e aí então esses passos acabam tornando-se totalmente precisos, muito mais precisos do que feitos pela mão humana, e também a quebra do núcleo pode ser feita com o laser. Na verdade, uma divisão que vai ser quebrada depois. Mas por que que isso não acaba muitas vezes não valendo a pena, apesar de que teoricamente aumenta a precisão? É necessário grudar um vácuo aqui no olho, às vezes isso causa algum contratempo também. Os cortes do laser, apesar da precisão, eu já vi acontecer de cair até no lugar errado e não ficar a cirurgia de forma ideal, e já foi visto que essa cápsula orrhexis também não é tão resistente quanto a feita à mão. Existe hoje em dia até um aparelho a laser diferente, o Capsulaser, que aí sim faz uma cápsula orrhexis bastante precisa e bastante resistente. O Capsulaser pode ser que venha a ser utilizado na prática nos próximos anos. Nos Estados Unidos já está sendo usado por alguns cirurgiões. Então, na prática, esta cirurgia a laser existe. E existem cirurgiões que se adaptaram tanto à cirurgia laser que gostam muito e acham que vale a pena, mas a grande maioria dos cirurgiões não faz esta etapa inicial a laser, faz
tudo da forma tradicional, mas de qualquer forma, para aspirar a catarata, o faco emulsificador vai ter que ser usado também e a lente vai ter que ser implantada. Então, o que muda é, vamos dizer assim, a primeira metade da cirurgia, que é feita à mão ou a laser, mas a segunda etapa é feita à mão também com o faco emulsificador. Compartilhe este vídeo com o seu amigo que vai operar catarata. Um abraço e até o próximo aqui no canal Retina in Vitro.